Boa noite, está no ar mais um Ela e Você. E para você que está aí nos assistindo, seja muito bem-vindo. Dê uma olhadinha no que preparamos para essa noite. Entre os transtornos mentais, os transtornos de ansiedade são os campeões. É um tema que a gente precisa realmente levar para o maior número de pessoas possível. A ansiedade, ela nada mais é do que um sentimento, né? E sendo um sentimento, uma emoção, é comum a todos os seres humanos, né? Todos nós temos ansiedade. Então, talvez a primeira coisa, quando a gente se sente muito ansioso, né? A primeira coisa, na verdade, é tentar equilibrar isso, né? E aí é uma técnica de respiração que eu posso falar mais pra frente. Mas passado esse primeiro impacto da ansiedade, que faz a gente quase ficar cego frente à situação, a gente pode se perguntar, espera, qual é o meu medo dessa situação? Ou, primeiro, antes disso, o que eu estou pensando sobre essa situação? Tudo isso e muito mais no Ela e Você, que só está começando. E hoje é dia de trazer informações sobre saúde com a Oncolog. Você já ouviu falar nos certos na administração de medicação? Sou Carolina Arruda e hoje eu vou falar sobre os certos na prática segura na administração de medicamentos. Paciente certo. Conferimos a pulseira de identificação, prontuário e identificação de leito. Medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, conferimos de acordo com a prescrição médica. Resposta certa, ação certa e compatibilidade certa. Observamos o paciente durante a infusão da medicação e, caso haja algum efeito colateral, solicitamos o médico de plantão para avaliação. Tempo de administração certa. Contabilizamos o tempo de infusão da medicação conforme a prescrição médica. Ficou com alguma dúvida sobre a administração de medicamento? Deixe nos comentários ou mande um direct. Gostaram? A Oncolog sempre está aqui conosco, trazendo informações para o nosso bem-estar. E agora, vamos mantê-lo informado com o nosso quadro de notícias. O Profissão Repórter da última terça-feira mostrou os incêndios no Pantanal e os impactos na saúde da população local. Quando anoitece, começa a baixar a fumaça e fica difícil de respirar, com o tamanho de uma menina diagnosticada com sinusite aguda. As comunidades locais recebem assistência do programa social Povo das Águas, que reúne uma equipe multidisciplinar responsável por fazer acompanhamento médico em áreas de difícil acesso. Segundo os otorrinolaringologistas, os mais afetados são as crianças e os idosos. Cientistas do Reino Unido desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial capaz de prever se pessoas com sintomas precoces de demência irão desenvolver ou não o Alzheimer. Segundo os pesquisadores, a tecnologia poderá reduzir a necessidade de testes de diagnósticos caros e invasivos, além de permitir que o tratamento da doença seja realizado de forma precoce. Os resultados obtidos com a tecnologia foram publicados na última sexta-feira, dia 12. O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Segundo o levantamento, mais de 1 bilhão de pessoas o acessam diariamente em todo o mundo. Mas uma versão pirata do programa está ficando tão popular no Brasil que virou tema de músicas e preocupa especialistas em tecnologia por deixar o celular mais vulnerável. Trata-se do WhatsApp GB.
uma versão não autorizada do aplicativo original, que pode deixar os celulares onde é instalado mais vulneráveis a ataques de hackers. Vamos dar uma paradinha e já voltamos com um conteúdo fantástico. Não saia daí! Hoje vamos falar de uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo: a ansiedade. Mais que uma simples preocupação, a ansiedade pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. E para isso trouxemos a doutora Karen Weimer. Pronunciei certo, doutora? Sim. Ai, ela que é, Campelo? Ela é especialista na terapia cognitiva comportamental, é professora, também trabalha com clínica, é minha professora, com muito orgulho. Seja muito bem-vinda aqui, doutora Karen, que a gente gentilmente aqui vai chamar você de Karen. Claro, fica à vontade. Doutora, a nossa pauta é ansiedade. Está aí, antigamente, ansiedade era uma coisa que afetava mais os adultos. Hoje, você vê muitas crianças já sofrendo dessa condição. Mas, para os nossos telespectadores entrar no raciocínio junto com a gente, vamos explicar o que é ansiedade e a diferença entre ansiedade, transtorno de ansiedade e transtorno de ansiedade generalizada? Claro. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite, né? É um imenso prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu particularmente sou apaixonada. Sou psicóloga clínica e eu sei o quanto os transtornos de ansiedade podem trazer prejuízos realmente significativos para a vida das pessoas. E considerando também que entre os transtornos mentais, os transtornos de ansiedade são os campeões, é um tema que a gente precisa realmente levar para o maior número de pessoas possível, né? Então, agradeço o convite e falando dessas diferenças que você mencionou, a diferença entre ansiedade, transtorno de ansiedade e ansiedade generalizada, né? Sim. Bom, vamos começar então, né? O que é ansiedade, né? Tá aqui o Campelo, vai me ajudar, né? Meu aluno, né? Então, a ansiedade, ela nada mais é do que um sentimento, né? E sendo um sentimento, uma emoção, é comum a todos os seres humanos, né? Todos nós temos ansiedade, né? É um sentimento, porém é um sentimento que nós falamos de um sentimento secundário. Por quê? Os sentimentos primários são aqueles que a gente pode ver no filme Divertidamente 1, né? Não no 2, no 1, que é a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo, se não me engano, não sei se faltou algum, né? Ou seja, o medo é um sentimento primário e a ansiedade seria um sentimento secundário, parente ali desse medo, então, né? Ou seja, a ansiedade, o que está no cerne da ansiedade é o medo. Porém, quando a gente fala de medo, é o medo de algum perigo iminente, né? Então, por exemplo, se a gente está aqui nessa sala, se aparecesse, por exemplo, alguém querendo nos ferir, né? Ou de repente aparecesse um bicho aqui que a gente não estava acostumado, isso causaria em nós um medo, porque seria um perigo iminente. Exatamente. Já a ansiedade é um medo de algo que possa vir a acontecer, né? Ou seja, é um medo de que algo no futuro não dê tão certo quanto eu gostaria que desse. Tipo, o que possa ser que vai acontecer, né? Exatamente. É tipo, eu posso bater meu carro amanhã. Exatamente. Né? Ou seja, é quase que uma previsão negativa do futuro, né? E assim, de certa forma, né, quando nós falamos em emoções em geral, elas não são de todo ruim. Pelo contrário, elas são boas. Se elas nos acompanham através da evolução da espécie, é porque elas são protetivas para nós, né? Se não fosse o medo, nós não estaríamos vivos. Eles nos protegem dos perigos, né? Se não fosse a tristeza, as pessoas não veriam quando a gente está precisando de ajuda, por exemplo, né? Não estenderiam a mão quando a gente está triste, né? E a ansiedade também. Nossa, mas então a ansiedade é boa? Sim. Sendo uma emoção, ela é boa. Por quê? Se não fosse ansiedade, nós não estaríamos aqui hoje, né? Exemplo, se eu não tivesse ficado pelo menos um pouco ansiosa com a vinda no programa, eu não teria me preparado. Talvez eu não teria acordado hoje cedo para vir, porque pode ser que não dê certo, então deixa eu me preparar, né? Sim. Ou seja, é protetiva, tá?
Inclusive, nós não teríamos a sociedade que nós temos hoje se não fosse a ansiedade. Se nós formos pegar ao longo da história, né? Nós, lá no início, nós éramos caçadores-coletores, né? Nós éramos nômades, não tínhamos nem lugar fixo para morar, né? A gente vivia dessa forma, lá nos primórdios, né? Com a evolução, o que aconteceu? A gente precisava se prevenir dos perigos, por exemplo. Opa, pode ser que amanhã venha um animal muito grande e eu não consiga me defender e defender minha família sozinho. Então vamos criar as sociedades, vamos juntar as pessoas, porque pode ser que venha um perigo e eu não consiga dar conta sozinho. E aí foram criando os grupos, as sociedades, né? Outro exemplo, pode ser que não chova, né? Bom, se não chover, o que eu posso fazer então me preparando com algo que possa dar errado? Caso não chova, então eu posso criar algo que possa irrigar as minhas plantações, então? Aí formou-se os sistemas de irrigação. Ou seja, quando a gente prevê coisas ruins no futuro, não é de todo ruim. Tem seu lado bom. Com certeza. Nos protege. Né? Essa questão da ansiedade, muito assim, bem claro na tua explanação, que ela tem um fator protetivo, que ela tem um fator de antever o futuro. Até que ponto eu posso diferenciar essa ansiedade, que eu posso enxergá-la como uma coisa boa, que vai me proteger, né, que vai me deixar mais preparado, que ela passa para um outro ponto que não é tão bom. Se a gente falar de ansiedade, para a gente dividir os blocos, falar de ansiedade, depois ansiedade generalizada e colocar todas as suas vertentes. Mas nesse caso específico. Quando então que essa ansiedade, né, esse sentimento passa a ser ruim, né? Que é o que a gente mais vê, né? Passa a ser ruim quando nós falamos de uma intensidade muito forte, de uma frequência também muito forte, né? Então, por exemplo, vamos supor esse exemplo, né? Vamos supor que eu estivesse muito ansiosa com a vinda no programa, né? E tivesse uma intensidade muito forte isso para mim. Isso poderia me travar, né? Poderia ser que eu ficasse tão ansiosa, com medo de... Aí eu poderia ter vários medos. Medo de gaguejar, medo de não dar conta, medo de vir uma pergunta que eu não ia conseguir responder. E essa ansiedade muito intensa poderia fazer com que eu ligasse para vocês e falasse, olha, me deu uma dor de barriga, eu não vou conseguir ir, né? Ou seja, estaria me prejudicando, né? Isso, isoladamente, às vezes até acontece, né? Essa intensidade muito forte, né? Porém, existe outro ponto que é a frequência, né? Então, se essa intensidade estivesse muito forte, numa frequência muito extensa também, por exemplo, se eu já estivesse assim há, sei lá, 2 meses, né? Com muito medo das coisas já durante algum tempo. Das coisas de uma forma geral ou de uma coisa específica? Ou tanto faz? Vamos pegar esse exemplo aqui dela, né? Vamos pegar o exemplo aqui. Vamos supor que você tivesse me convidado semana passada. Certo. Né? E eu fiquei todos esses dias com uma intensidade muito forte dessa minha ansiedade pensando na vinda. Talvez já seria um problema. Né? Pensando nesse exemplo específico, né? Então isso poderia ser um sinal de alerta. Agora, tem pessoas que ficam assim durante muito tempo mais preocupados com várias coisas cotidianas, né? Então, eu fico sempre muito preocupada com o meu trabalho, porque o meu medo central, de repente, possa ser que eu venha vir a perder o meu emprego. Eu fico muito preocupada em desenvolver uma doença, porque eu tenho medo de morrer e deixar minha família. Ou seja, várias áreas da minha vida podem me causar uma preocupação com uma intensidade e uma frequência muito intensa. Aí, nós já estamos falando de um transtorno de ansiedade generalizada. Que a gente vai falar mais para frente. Ainda vamos ficar nesse ponto, assim, que as coisas que são coisas mais do cotidiano. Vou dar um exemplo. Na minha primeira maratona, eu estava super tranquilo. Na hora que eu fui chegar no portão para entrar, para pegar o kit, eu me deu um desespero, foi um ataque de ansiedade, um desespero tão grande que eu tive que parar, tiveram que parar, até o meu filho pai, senta, respira, sabe? Eu não consigo vincular se era não sei se era medo ou se era emoção, uma emoção por estar concluindo uma meta que eu tinha, um projeto que eu tinha. Eu ainda fico em dúvida se tinha algum traço de medo nesse processo que eu senti. Tá. Eu posso tentar entender um pouquinho melhor? Pode. Tá, então você estava pegando o kit para iniciar a corrida? Não, eu
me preparei para uma corrida, uma maratona, 42 quilômetros, e foi em Berlim, na Alemanha, então era vários componentes novos, sabe? Vários componentes novos. Então, tinha o dia que eu vou pegar o kit vem onde vem o chip, onde eu vou colocar, não era a corrida. Era onde eu ia pegar o kit, que eu iria correr 2, 3 dias após. Entendi. Naquele momento, me deu um ataque de ansiedade, que eu tive que parar e me sentar e começar a gerenciar a minha respiração, que a gente vai falar também da importância disso. Né? Isso, efetivamente, eu acredito assim, não é uma coisa recorrente, não é uma coisa que acontece, como a senhora falou, a questão da frequência, mas naquele momento ali me impactou. Isso. Aí se a gente fosse tentar entender um pouco pelo viés da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um modelo cognitivo, né, que é como se fosse o funcionamento nosso perante as situações. Então a gente tem uma situação, né, essa situação me leva a uma interpretação da situação, que por consequência me leva a um sentimento. Né? Então, a gente pode passar pela mesma situação, né? Nós 3 passamos pela mesma situação. Cada um de nós vai interpretar de uma forma diferente, porque isso diz respeito à nossa história de vida, né? Tudo que a gente já vivenciou. E a forma como eu interpreto a situação me gera o sentimento, né? E, consequentemente, vem o comportamento. Então, isso a gente chama de modelo cognitivo. Talvez, né, essa situação de pegar o kit, você poderia tentar pensar, o que eu pensei com relação a essa situação? Né? Alguma coisa você pensou, que te gerou essa emoção muito forte, muito intensa. A gente poderia tentar ver qual emoção seria essa, mas o primeiro ponto talvez seria você entender o que você pensou com relação à situação. Você se lembra? Efetivamente eu não me lembro, eu só me lembro do caso, do caso do como eu fiquei. Assim, vendo o que a senhora tá falando e assim, lembrando do momento, não exatamente do que eu pensei, né, porque eu entendi agora, tem a situação, o fato, como que eu interpretei aquele fato e que sentimento que isso despertou, né? Pode, agora você falando isso, pode sim que eu tenha vinculado algum medo de eu não conseguir correr, medo de não conseguir completar, pode sim, agora me caiu essa ficha, né, que pode ter sido isso. Então, a gente volta a reforçar que a ansiedade, de certa forma, ela está vinculada ao medo. Exatamente. E aí, o que acontece com a ansiedade, pegando esse gancho, né? A ansiedade, ela entra, quando a gente está num estado muito grande de ansiedade, ela funciona quase que como se a gente tivesse, se o nosso cérebro fosse um computador que tivesse com viruzinhos ali, que faz a gente enxergar as coisas de uma forma enviesada, digamos assim. Né? E aí o que acontece? Essa situação, né, ela cresce pra gente, né? Ela vira quase como se fosse um monstro e a gente tende a enxergar os nossos recursos para lidar com aquela situação de uma forma pequenininha. Né? Então, a gente pensa, vou pegar esse exemplo, né? Poderia ter sido isso, eu não estou dizendo que foi exatamente, mas poderia ter sido. Nossa, isso eu não consegui. Né? Essa maratona é muito, talvez seja algo que eu ainda não fiz, isso eu não consegui. Aí a gente esquece de todas as vezes que a gente fez algo parecido e deu conta, né? De todas as vezes que a gente provou para a gente mesma as evidências, né? Que a gente fala que a gente vai conseguir, talvez com um pouco mais de dificuldade por ser novidade, mas que existem outras evidências que nos mostram que é possível. Treinei, né? A gente esquece. Exatamente. Porque o vírus da ansiedade, vírus bem entre aspas, né, gente? Ele faz com que a gente enxergue as coisas dessa forma. A situação fica muito grande e eu fico pequenininho para conseguir resolver a situação, né? Karen, nesse ponto é muito interessante essa questão que você colocou e eu acredito que pode ser um ponto-chave para a mudança de muitas pessoas. Como que eu vejo o problema e como que eu me coloco frente ao problema. Mas a gente pode segurar para ela responder isso no próximo quadro, bloco. né? No próximo bloco. Esperamos você daqui a pouquinho. Voltamos aqui com a doutora Karen falando sobre ansiedade e no bloco anterior ela estava falando sobre como que a gente se posiciona de uma forma tão pequenininha e aumentando os problemas, esquecendo de alguns recursos. Poderia, assim, falar um pouco mais sobre isso, Karen? Claro. Inclusive, essa é uma técnica que a gente faz, né, para lidar com a ansiedade, que é comum no nosso dia a dia, né? Várias vezes a gente se depara com esse sentimento de ansiedade, principalmente frente a uma situação nova, né? Uma situação que a gente ainda não passou. E aí, como eu estava dizendo, da onde vem o sentimento? Dessa interpretação que nós fazemos sobre a situação,
né? Então, talvez a primeira coisa, quando a gente se sente muito ansioso, né, a primeira coisa, na verdade, é tentar equilibrar isso, né? E aí é uma técnica de respiração que eu posso falar mais pra frente. Mas passado esse primeiro impacto da ansiedade, que faz a gente quase ficar cego frente à situação, a gente pode se perguntar, espera, qual é o meu medo dessa situação? Ou, primeiro, antes disso, o que eu estou pensando sobre essa situação, né? E aí eu consigo identificar qual é o meu medo, o que eu estou pensando frente a essa situação de novidade, né? Identificado esse pensamento, aí eu posso fazer o que a gente chama de reestruturar esse pensamento, no sentido de quais evidências eu tenho a favor desse pensamento e quais evidências eu tenho contrárias a esse pensamento, né? Que vai me gerar uma terceira saída, né? Porque a nossa ideia também não é que ninguém se ache sem medo, tire o medo de todo mundo e veste uma capa de super-herói e sai fazendo tudo que der na telha. Não, né? Mas vamos pensar de uma forma um pouquinho mais realista, ou seja, frente a esse meu pensamento, o que eu tenho que apoiar esse meu pensamento? Bom, é uma situação nova, realmente essa situação dessa forma eu nunca passei, né? Ok. Mas, por outro lado, quais são as evidências contrárias a esse meu medo, né? Bom, eu já passei por situações parecidas, eu treinei, eu já fiz esse tempo em outras corridas, então eu vi que eu consigo. Bom, então qual poderia ser uma terceira via desse pensamento, né? Não achar que eu vou, nossa, vai ser super fácil, super legal, né? Não. Mas também não achar que eu não vou dar conta de forma alguma, né? A terceira via talvez seja, bom, eu tenho recursos suficientes, eu posso tentar. Caso eu não consiga, eu vou lidar com esse novo problema que vai me surgir, né? Então eu tenho lá, eu tenho o fato, lá eu me tomei colocando esse fato, e aí, voltando ao que a senhora falou no bloco anterior, então eu tenho o fato, aí eu tenho o pensamento. E este pensamento, que muitas vezes, que a senhora acabou de falar, deixa eu ver se eu entendi direito, eu tenho que questionar ele, porque ele pode ser um pensamento que esteja me paralisando, que não esteja deixando eu ter mais centrado e pensar corretamente. E aí eu tenho um pensamento que faz isso, eu tenho um pensamento do que eu posso lembrar do que eu já fiz, e aí eu tenho que, alinhar os dois para uma terceira forma para falar assim, olha, é possível, então eu começo a olhar o problema com outra ótica, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, tornar essa situação mais realista, né? Ou seja, a gente disse, né? A ansiedade faz com que a gente aumente a situação e diminua os nossos recursos. A gente precisa pelo menos tentar equilibrar isso, né? Deixar a situação um pouco menos grandiosa ali pra gente e aumentar os recursos que a gente tem para lidar com ela, né? Com isso a gente torna a situação mais possível de ser resolvida, né? De ser enfrentada. Doutora, ansiedade e síndrome do pânico é a mesma coisa? Não, não. A ansiedade, né, ela é esse sentimento que é inerente a todos nós, que quando em desequilíbrio, ou seja, quando tem uma intensidade, uma frequência e um sofrimento clinicamente significativo, a gente fala dos transtornos de ansiedade, né? Então, esses transtornos de ansiedade, eles se subdividem em vários tipos de transtornos relacionados à ansiedade. O transtorno do pânico é um desses subtipos de transtornos de ansiedade. Tá? Assim como o transtorno de ansiedade generalizada. Então, são subtipos de transtornos de ansiedade. Entendi. Outra pergunta que eu tenho, doutora, é como podemos diferenciar a ansiedade? Como que ela vem? Ela é genético? Ela é hormonal? Ou qual social? Como que a gente pode enxergar isso? A ansiedade? Sim. Aí eu volto um pouquinho para falar que todos nós somos seres biopsicossociais, tá? Então nós temos o nosso DNA, a nossa carga genética, nós temos a interação social também, que faz com que a gente aprenda e aprenda muita coisa desse meio, né? Somos físicos, essa visão de separar mente e corpo também, ela já está ultrapassada, né? Então a gente sabe que é um conjunto da obra, né? Então, nesse sentido, o que é a ansiedade? A ansiedade tem sim, na verdade, a ansiedade como um sentimento, ela é inerente a todos nós, né? Ou seja, a gente já nasce com essa predisposição de desenvolver esses sentimentos. O transtorno de ansiedade, ele tem uma carga genética também, assim como todos os transtornos mentais, tá? Então, por exemplo, se meus pais têm transtornos de ansiedade,
talvez eu tenha uma predisposição maior também para desenvolver o transtorno de ansiedade, que é essa emoção em desequilíbrio, tá? Mas também, a nossa sociedade atual também colabora muito para que a gente desenvolva essas questões, né? Então, se a gente for pegar hoje, a gente tem, fazendo essa comparação ainda da evolução da espécie, né? Lá atrás não tinha televisão alta, tela, exposição que a gente tem hoje em dia. Hoje é rede social. Rede social é um fator preponderante também, essa questão da gente ficar sempre achando que a grama do vizinho é mais verde, né? Essa comparação que vem também através das redes sociais. Então, tudo isso são fatores sociais que muitas vezes, se eu já tenho essa predisposição ali no meu DNA, pode vir a agravar isso tudo também, tá? Então, a ansiedade, vamos dizer assim, que ela tem todos esses componentes. E aí você disse se não me engano, de hormônio, dessas questões. Acaba que, assim, ela não é hormônio, mas ela pode desequilibrar o nosso sistema como um todo, né? Então, por exemplo, quando nós estamos nesse estado de ansiedade muito intenso e muito frequente, nós ficamos o que nós chamamos em estado de alerta o tempo todo, né? E esse estado de alerta, ele desencadeia hormônios como, por exemplo, o cortisol, fica, né? A gente está em estado de alerta, então a gente está preparado para lutar ou fugir a qualquer momento. Sabe aquela pessoa que você fala oi, ela já está, oi, por quê? Né? Ela está reativa. É igual uma vez, eu acordo sorrindo, todo mundo fala, você não cansa de ficar sorrindo? Sua mandíbula não cansa. E devido a isso, eu acordei e desejei bom dia para uma pessoa. Eu queria saber por que você está acordando sorrindo. Qual que é o motivo da sua felicidade? Gente, aquilo eu fiquei... Meu Deus! Então, a ansiedade, nesse estado, né, ela pode desequilibrar o cortisol, a adrenalina. A gente está constantemente preparado para lutar ou fugir, né? Então a adrenalina fica no estado mais elevado também, assim como neurotransmissores também, né? O que são os neurotransmissores? A serotonina, enfim, o GABA, endorfina, dopamina, exatamente. GABA, Isso. O GABA é justamente o hormônio que vai contra a ansiedade, né? E aí, que é o neurotransmissor que ajuda a gente a relaxar, né? E aí, quando a gente está no estado de ansiedade muito alto, como é que está esse GABA? Ele está lá, né, mais quietinho, mais na dele, né? Então, acaba afetando. Não que necessariamente seja hormônio, seja neurotransmissor ou qualquer outra coisa, mas afeta sim. E afeta nosso sistema neurológico também. Afeta. Por isso tudo, que, né? Em muitos casos, é necessário entrar com medicação também. Tem um documentário que está na Netflix, né? Já tinha conversado com você, a história dos trigêmeos, né, que fazem um experimento social horrível, diga-se de passagem. Minha irmã comentou desse... Que pegam os trigêmeos, a gente não vai dar spoiler, mas eles eram de uma família disfuncional e separaram exatamente para analisar se era genético ou não. O fim não é legal. Né? Comportamento de cada um, né? Mas a história é impactante, é daquela, né, que você fica assistindo assim, fica não acredito nisso, não acredito nisso, mas vale a pena, viu? Eu não vale assisti a pena, ainda. Vale a pena assistir, porque Já é pra vou gente dar aprender, dica, né? já vou dar essa dica na sexta-feira. Mas assim, eles trazem o quê? A importância da infância ali, da validação nos primeiros anos de vida. Eles separaram no nascimento, os trigêmeos, eles desconhecem a existência um do outro e foram colocados para adoção em famílias consideradas pelos médicos funcionais. Ok. Né? E aí eles vão crescendo e vai tendo a história deles, até que um dia um encontra o outro. Enfim, eu não vou dar spoiler, é chocante, né? Tem uma parte emocional, sabe, enfim, assiste que tem o final é bem impactante. E uma das coisas, assim, Karen, que você está trazendo, emoção e sentimento, né? Você trouxe, eu estou vendo aqui tem bastante aprendizado, né? Com certeza. Tem o fato, tem o jeito que eu penso sobre esse fato, o meu sentimento, você depois trouxe outra palavrinha também, sofrimento aqui também, né? E essa questão, uma hora você fala sentimento, outra hora fala emoção, não tem diferença? Para a terapia cognitivo-comportamental não tem diferença, a gente usa como sinônimos, tá? Sentimento e emoção a gente usa como sinônimos. Olha que interessante isso, né? E isso, dentro da psicologia, tem isso. Quando você fala terapia cognitivo-comportamental, é o quê? É uma abordagem, é uma corrente da psicologia? Boa pergunta, né? A psicologia, ela é muito ampla, então ela tem várias vertentes, ou seja, várias formas de se enxergar os fenômenos humanos, digamos assim.
E a terapia cognitivo-comportamental é uma dessas vertentes, né? E aí, se eu for puxar a sardinha para o meu lado, né? É aquela vertente que tem uma comprovação científica, né? Que a gente... existem protocolos de tratamento para os transtornos mentais. Então, por exemplo, existem formas de se tratar que são testadas e validadas, por exemplo, para depressão, para transtornos de ansiedade, assim por diante. Olha que interessante, Pamela, isso dá outro programa para a gente falar especificamente dessas abordagens. Mas aqui a gente está falando de ansiedade. E aí, segura um pouquinho, é o tempo da água, a gente já volta aqui com Karen, a doutora e especialista em psicologia na abordagem TCC. Voltamos aqui com a doutora Karen falando sobre ansiedade. E no bloco anterior a gente estava falando sobre essas questões das abordagens que a gente vai trazê-la para falar mais sobre isso. Mas voltando para a ansiedade, Pamela, tem bastante coisa ainda para a gente falar, né? Nossa, muito. Então, uma delas é os sinais de alerta, ansiedade noturna. Doutora, bom, eu acredito que eu tenho ansiedade noturna, não tenho diagnóstico de ninguém, como eu já havia conversado com a senhora aqui nos bastidores, né? Eu fiquei por o que uma nutróloga falou, porque eu tenho fome excessiva à noite, entendeu? Chega à noite, começo a comer, e eu falo, ai, noite acaba logo, eu durmo logo, né? Pra eu parar de comer. Aí ela falou que era fome emocional. Tem alguma coisa a ver com ansiedade, isso especificamente? Então, tem. Esse termo ansiedade noturna, na verdade, ele, ok, né? Mas eu diria que é mais assim, a sua regulação emocional provavelmente é feita através da comida e à noite é o momento em que você talvez é o momento em que as preocupações do dia a dia vêm. É aquela coisa de ficar pensando no que tem, o que fazer no outro dia. Ai, porque amanhã eu tenho que fazer isso. Ai, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Parece que meu cérebro não desliga. Então, isso tem a ver com ansiedade, sim, porque a preocupação em excesso é um dos sinais de alerta de ansiedade, né? E acaba que na hora que você está em casa é a hora que o seu cérebro... Nossa, não tem mais muito estímulo e começa a se preocupar com as coisas. E aí, quando essa emoção, você se preocupa, né? Você está pensando nas coisas. Eu imagino que a sensação não seja das melhores. O sentimento é ansiedade, né? E aí vem aqueles sintomas, né? Que a gente vai falar logo mais dos sintomas de ansiedade. E aí, o que a gente faz? A gente está sempre em busca de regular as nossas emoções. Nós estamos sempre em busca de regular as nossas emoções. E existem algumas formas que nós dissemos assim que elas são meio que disfuncionais de regular as emoções, porque a longo prazo elas vão nos causar prejuízo, né? Quais são essas formas disfuncionais? Normalmente a gente faz isso muito através da comida, né? Que é uma coisa até cultural, né? A gente está feliz, come. Está triste, come, né? Desconta as nossas emoções, digamos, na comida. Exato. Né? Tem pessoas que fazem isso através do álcool, de compra, né? Tem pessoas que acabam comprando muito numa tentativa de regular as emoções. A própria atividade física. Também. Aquela pessoa que faz demais, exatamente, sabe? Extrapolando até o nível de lesão. Está lesionado, mas está lá. Exatamente. Né? Então, provavelmente é isso que acontece com você, né? Então, uma tentativa de regular essas emoções por conta dessa preocupação, ou seja... Né, esse pensamento do amanhã, vem a ansiedade, eu vou e regulo as minhas emoções, ou tento regular as emoções através da comida. Continuando na minha consulta aqui, né, com a doutora Karen, triptofano é bom mesmo para a ansiedade, doutora? O triptofano, assim, não é muito a minha área, mas sabe-se que é um precursor de serotonina, né? Sendo um precursor de serotonina, ajuda naquela sensação do bem-estar. Né? Então acaba sendo bom, sim. Mas eu não estou tomando não, doutora. Isso daí é aqueles videozinhos do Instagram que fala, tá com ansiedade, aí eles apontam assim, triptofano, tá com insônia, melatonina. Sim. Por isso que eu perguntei. É que existem alguns alimentos que são ricos, né, em triptofano, por exemplo. Se não me engano, acho que a banana é rica em triptofano, né? Mas assim, só um parênteses, se não quiser colocar isso no ar, porque eu não sou nutricionista. Não, tá? pode, tá? Claro. Né? Então assim, existe isso sim. Né? Mas dizer que isso seria um tratamento para a ansiedade, daí não. Sim. Doutora, eu vi que tem alimentos que ajudam
a melhorar a ansiedade. Eu sei que a senhora não é da área da nutrição, mas a senhora poderia dar uma dica? Olha, eu falaria de maneira geral. Sim. Tá? E aí eu diria assim, que para a gente ter um bem-estar emocional, a gente precisa ter um bem-estar físico também, né? E como que a gente faz isso? Tendo uma rotina o mais saudável possível, né? E aí entra a rotina de sono, rotina de alimentação, rotina de atividade física, né? Rotina ali de, sei lá, desenvolver hobbies que a gente gosta de fazer, né? Então, essa rotina o mais saudável possível. Equilibrada. Exatamente, equilibrado, mas acho que eu usaria até esse termo, mais equilibrada possível dentro das diversas áreas da nossa vida, vai nos ajudar a manter as nossas emoções também dentro de um certo equilíbrio. Então, eu não diria de um alimento específico, mas essa rotina como um todo. Mas uma coisa certa eu posso falar, comer comida de verdade, porque passei por experiência no Quênia e lá eu comi comida, a gente fala comida de verdade, rica em carboidrato, né? Rica em carboidrato, né? Que a gente era colhida na sola. Era a comida que eu comia naquele dia, ela tinha sido colhida naquele dia para plantar, porque lá eles não têm armazenamento, então fica muito disso. Então, olha só, alimentação, sono, uma atividade física, lazer, olha que interessante. Então, são vários fatores que eles acabam ajudando, né, para gerenciar. E aí tem a ansiedade, aí tem o transtorno de ansiedade, tem transtorno de ansiedade generalizada. Fala um pouquinho sobre a diferença entre essas características. Tá certo. Então, o transtorno de ansiedade generalizada é aquela preocupação excessiva com uma intensidade e uma frequência muito grande, tá? E um sofrimento clinicamente significativo também, tá? A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela sofre e muitas vezes também as pessoas que estão no entorno também sofrem, né? Porque imagina você conviver com uma pessoa que se preocupa frequentemente com uma intensidade muito grande, com tudo, o tempo todo. Só para reforçar, intensidade que é acima do normal. Isso. Né? Frequência, várias vezes. Isso, né? exatamente. Intensidade e frequência. E sofrimento seria porque faz mal a mim e às pessoas que estão ao meu redor, é isso? Isso, e acaba também afetando a nossa funcionalidade no dia a dia. Né? Então, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é diferente da ansiedade ali do dia a dia, né? que é frequência e intensidade muito grande, né? Essa pessoa provavelmente é aquela que não está mais desenvolvendo as coisas, talvez, do dia a dia dela. Por quê? Porque muitas vezes, sabe a famosa procrastinação? Sim, né? Que é diferente de preguiça, né? Diferente, né? Então, por quê? Às vezes eu estou muito preocupada com aquela situação, e lembra, a situação me parece muito grande, o meu recurso muito pequenininho, e aí eu vejo uma situação do trabalho que eu tenho que fazer. Se o meu recurso é tão pequenininho, né? Imagina esse meu recurso como tão pequenininho, aquela situação que para a pessoa de fora pode parecer tão simples, para mim é muito grande. Então, me requer uma energia, um movimento muito grande para ir até lá. Então, o que eu faço? Deixo para amanhã. Não, isso aqui está muito difícil, eu deixo para amanhã, né? E aí deixo para amanhã, quando vai ver já tem uma pilha de coisa acumulada, não sabe nem por onde começar mais, muitas vezes o emprego já está também correndo risco, né? Outras coisas em casa também não estão funcionando, então fica uma pessoa disfuncional, né? Porque as coisas do dia a dia não estão sendo mais desenvolvidas da melhor forma possível, né? Ou muitas vezes nem, né, de forma nenhuma. Seria né? pelo medo de não dar conta, pelo medo de não se achar capaz, pelo medo do que as outras pessoas vão achar. Sim. O medo sempre está norteando tudo, né? O medo é o cerne da ansiedade. Né? E tanto na rede social, isso aí ficou muito aparente, né? Tanto é que nas redes sociais, aquela questão de curtidas, que as outras pessoas viam, a quantidade, o número, eles tiveram que remover, porque isso estava despertando, estava sendo gatilho para as pessoas querer mais. Né? Nós tivemos no último BBB uma menina também que ela surtou por uma crise de ansiedade. Ela achou que ela estava num mundo fantasioso, que aquilo ali era tudo teatro, né? E aí apareceu a família dela, todos em busca de likes, né? Então, isso pode a família ser afetada, né? Então, esse transtorno de ansiedade generalizado não é só na pessoa, pode ser na pessoa e as pessoas que estão ao seu redor. O sofrimento é causado nas pessoas ao redor também.
né? Então, a pessoa sofre e as pessoas que estão ao redor também acabam sofrendo, né? Então, isso é o que a gente chama de sofrimento clinicamente significativo. Tá? Então, no transtorno de ansiedade generalizada, porque como eu disse, existem vários subtipos, aliás, subtipos de transtorno de ansiedade. Né? Então, o transtorno de ansiedade, o nome transtorno já significa que já saiu do normal, já está no patológico. Saiu da ansiedade, do que é a ansiedade normal, isso, daquela que nos ajuda. Isso, que é daquela que nos ajuda, perfeito, para algo a mais. Isso, já virou patológico, já virou um transtorno. Não chega a ser uma doença? É porque quando se trata de saúde mental, nós usamos o termo transtorno, né? Mas somente por uma questão ali porque a doença, quando a gente fala em doença, se sabe exatamente o que causou, o prognóstico, como é que vai ser. Então, no caso do transtorno mental, como a gente não tem isso muito bem definido, a gente usa o termo transtorno, tá? Então, mas é patológico. Saiu da normalidade e já foi para o patológico. Mexe com todo o nosso sistema, até o sistema imunológico, exatamente, né, doutora? Sim, tudo. Então, a gente tem os transtornos de ansiedade e o transtorno de ansiedade generalizada é um desses subtipos de transtorno de ansiedade. Um outro, que a gente poderia dar um outro exemplo, é o transtorno de ansiedade social, né? Ou seja, a fobia social, que é aquele medo da exposição social. Né? Medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar de mim, medo de gaguejar na hora que eu estiver frente a uma situação social. Então, esse é um outro subtipo de transtorno de ansiedade, assim como o transtorno do pânico. Então, a característica principal do transtorno de ansiedade generalizada, que é um desses subtipos do transtorno de ansiedade, é essa preocupação excessiva com várias coisas em várias áreas da vida, né? E aí a gente pode falar também dessa tentativa de controle do amanhã, né? Como que eu vou controlar algo, né? Eu posso me preparar para vir dar essa entrevista, por exemplo, mas eu não tenho como controlar ou prever exatamente como tudo vai funcionar. E aí o tratamento também consiste em tentar ajudar essa pessoa a entender que imprevistos acontecem, que a gente tem recursos para lidar com eles, técnicas de resolução de problemas, caso as coisas aconteçam, né? E tentar viver dentro do dia, né? Do aqui e agora, né? O amanhã a gente se preocupa. Tem a hora da preocupação, que a gente fala, né? Vamos separar ali uma hora para eu me preocupar, mas fluir, deixar as coisas fluírem, porque nem tudo está sob o nosso controle. E eu acredito até que o nosso telespectador também quer saber, né? Porque a gente está falando da ansiedade, mas e aí? Né? A senhora já começou aqui a falar de algumas coisas. O que fazer agora, né? Como é que eu posso gerenciar isso? É gerenciar ou controlar a ansiedade? Vamos usar o termo gerenciar, talvez, né? Até para evitar, que a senhora acabou de falar, tentar controlar o futuro, né? O futuro a gente não sabe, então melhor é gerenciar, que fica uma coisa mais assim, eu sei que o que eu posso, é isso que eu estou entendendo, eu sei que eu posso até um determinado momento, tem outras coisas que eu não posso, mas eu posso aprender a lidar com isso, né? Perfeito. E como é que eu lido com isso, Karen? Com a ansiedade? Com a ansiedade. Tá, como que a gente lida com a ansiedade? Boa pergunta, né? A ansiedade, ela tem sintomas, né? Quais são os sintomas de ansiedade? Nós temos os sintomas fisiológicos, né? Que é aquela parte da taquicardia, o coração acelera, a mão fica suando frio, que mais? A garganta fica seca, a boca fica seca, né? Esses são os sintomas fisiológicos. Aquele desarranjo intestinal também. Aquela dor, aquele frio na barriga também faz parte também? Faz parte, né? Isso tudo a gente pode dar uma explicação ali biológica, né? Aquele estado de luta ou fuga que nós falamos, a ansiedade nos deixa em alerta para lutar ou fugir, né? Então, por que a nossa mão sua frio? Porque o nosso fluxo sanguíneo está todo indo para o coração. Porque eu vou precisar de mais sangue caso eu seja ferido, por exemplo, né? Então, existe toda uma explicação para isso, mas esses são os sintomas fisiológicos. Existem também os sintomas cognitivos, que são os pensamentos, né, que a gente estava mencionando. Normalmente está relacionado a algum pensamento de medo sobre algo que ainda vai vir a acontecer. Então, fisiológico, cognitivo, emocional, né, que a gente se sente tensionado, se sente angustiado, né? Vem todo aquele conjunto de emoções. E comportamental, né? Então, quais são os sintomas comportamentais da ansiedade? Muitas vezes a procrastinação, né? A evitação, né? É muito grande ali, eu prefiro ficar aqui, não vou fazer não. Né? Doutora, e quando devemos ligar um alerta? Boa. O alerta viria quando qualquer um deles estiver numa intensidade muito grande, né? Na verdade, assim, né? Quando eu estou frente a uma situação nova,
né? Normalmente eu vou ter algum desses sintomas, porque é uma situação nova, eu não sei o que vai acontecer, né? Existem algumas técnicas para a gente regular isso, né? E poder depois pensar melhor no que vai ser feito, né? Mas se forem coisas pontuais, né? Ok, né? A gente maneja de alguma forma, a gente gerencia com essas técnicas. Mas se eu perceber que isso está frequente, né? Nem é uma situação tão nova assim, eu estou sentindo isso, é uma situação que talvez eu já tenha passado em outros momentos, mas eu estou me sentindo muito ansioso frente àquela situação, aí é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta para você talvez procurar um profissional de saúde mental. Quem são esses profissionais? Psicólogo e psiquiatra, né? Então, está sentindo isso com uma frequência muito grande frente a situações já conhecidas, procure um especialista para você, né, ter um direcionamento, um norte do que pode ser feito. E o que pode ser feito quando a pessoa, o nosso telespectador está lá, eu sou ansioso, o que pode ser feito dentro, assim, que ele pode fazer agora, até para gerenciar a ansiedade dele? É possível? Existe algumas técnicas para fazer isso? Sim, sim, né? Vou pegar o exemplo da Pamela, né? Ela disse que ela se preocupa muito durante a noite, né? E acaba ali tentando regular essas emoções através da comida durante a noite, né? Essas preocupações do dia a dia, é claro que a gente se preocupa, né? A gente tem conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer, né? A nossa vida, ela é cheia de nuances, né? E a gente se preocupa até para poder prever certas coisas e poder agir antes que as coisas aconteçam. Mas o que eu digo tenha um momento da preocupação para você, né? Porque senão a gente fica se preocupando o dia inteiro e muitas vezes aquilo que a gente precisa fazer agora, justamente para que aquela previsão não aconteça, a gente não faz porque a nossa cabeça está pré-ocupada com algo que ainda nem aconteceu. Então eu digo, né? Uma das técnicas tire um tempo, né? Meia hora, 1 hora do seu dia para se preocupar com as suas coisas, né? Então, eu me preocupo, eu anotei ali, né? O meu horário vai ser, sei lá, das 7 às 8 da noite eu vou me preocupar com as coisas, tá bom? Então, se eu tô aqui agora conversando com vocês, eu tô trabalhando e me vem aquele pensamento, não, eu vou deixar para pensar nisso na hora. Das 7 às 8. Exatamente, na hora que eu estabeleci. Dica legal, né? Porque a gente faz com que eu não fique perdendo meu tempo, digamos assim, o dia inteiro com uma coisa que eu posso ter um horário para me preocupar. Então, essa seria uma dica. E serve também para aquelas pessoas que acabam acordando 3 da manhã, 4 da manhã. Exatamente. Né? Então, já quando se acordar preocupado, já pensa, não, o horário que eu programei para me preocupar é de tal horário a tal hora. Exatamente. Tipo, faz um acordo entre eu comigo mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. E aí você pode estar se perguntando assim, mas o pensamento simplesmente vem. Tudo na vida é treino. Né? Quanto mais a gente treinar o nosso pensamento para que, né, isso aconteça, para que eu me preocupe naquele momento, mais hábil eu vou ficar naquilo, né? Melhor essa habilidade vai ser desenvolvida e com o passar do tempo já vai ser algo até automático. Tudo na vida é assim, quando a gente aprende a dirigir, no início é difícil, né? À medida que a gente vai praticando, a gente vai ficando melhor naquilo, vai se tornando automático. Uma dica de ouro, tá? Porque eu também aprendi na vida. Eu achava que a gente não tinha como controlar ou gerenciar o meu pensamento, mas tem. Com treino, por incrível que pareça. Né? Exatamente, é isso mesmo. Uma outra sugestão, né, uma outra dica, digamos assim, faça atividade física, tenha uma rotina minimamente organizada, tente dormir na hora de dormir e acordar na hora de acordar, que faz parte do todo o nosso ciclo circadiano, né? Que a gente precisa estar com isso ajustado também. Isso ajuda também nesse gerenciamento das emoções, principalmente da ansiedade, né? E assim por diante. E aí uma dica, caso você esteja tendo uma crise de ansiedade, né? Aquele momento onde a ansiedade já subiu, né? Você já está tendo aqueles sintomas fisiológicos, né? Enfim, todo aquele combo da ansiedade. Uma dica é você prestar atenção na sua respiração, né? Ter o que a gente chama de... Nós falamos já aqui por respiração, né? Isso, e de preferência uma respiração diafragmática, que é aquela onde a gente sente expandir o nosso abdômen, né? O nosso diafragma. Pode até colocar a mão para sentir o abdômen. Isso, exatamente, o abdômen Falando de respiração, eu já... Mas tem que controlar, para não ser o peito. Até é bom colocar as mãos aqui para respirar, encher o diafragma. Exatamente, exatamente. Então, fazendo a respiração diafragmática, a gente já tende a regular esses sintomas fisiológicos da ansiedade e conseguir refletir melhor sobre a situação. Mas uma dica a mais além da respiração diafragmática, expandir o abdômen, o máximo que conseguir, inspirando pelo nariz, segurar
esse ar, prender esse ar ali durante 3 segundos e depois soltar esse ar pela boca com toda a intensidade novamente. A gente chama isso de respiração quadrada, que é muito utilizada frente a crises de ansiedade. Tem uma explicação biológica também, né, que ativa o sistema parasimpático e diminui a frequência cardíaca, e com isso a gente consegue enxergar melhor a situação, relaxar exatamente, e assim pensar melhor sobre a situação. Ou seja, identificar qual é o pensamento que está me levando àquele sentimento e reestruturar esse pensamento conforme a gente mencionou anteriormente. Então seria assim, vamos gerenciar, encher o abdômen. Segura e solta. Exatamente. Aí. Expandiu, segurou, 1, 2, 3, soltou. Exatamente. E aí fica como se fosse um quadrado, por isso que a gente chama de respiração quadrada. Então, Pamela, quando estiver nesse teu processo, né, vamos usar essa técnica, né? Não, mas é que vocês não perceberam, mas eu já estava aqui. Exatamente. Fazendo a respiração quadrada. E aí prestar atenção, né? Prestar atenção no ar que está entrando, trazer a concentração para esse momento, né? Exatamente. Olha só, Pamela, tem muita coisa ainda para conversar com a Karen, né? E eu achando que a doutora ia falar, uma dica que eu dou é faça terapia, todo mundo precisa fazer terapia, mas é muito mais além, né, doutora? Eu costumo dizer assim, todo mundo precisa de terapia? Não. As pessoas falam, né? Todo mundo precisa, eu digo não, né? Se é uma pessoa que consegue ali resolver seus problemas, né? Não tem um sofrimento clinicamente significativo, tem uma certa autoeficácia, então, né? Quando é o sinal de alerta realmente para procurar uma terapia, procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Quando esse sofrimento estiver intenso, quando essas emoções... aí a gente pode até ampliar, não só a ansiedade, né? Mas a tristeza, o medo, enfim, a raiva, qualquer um desses sentimentos está muito frequente e numa intensidade muito grande, aí é um alerta para procurar. Ou eu não estou conseguindo resolver os meus problemas do dia a dia, né? A minha autoeficácia está diminuída, aí é o momento de procurar ajuda. Olha, Pamela, para um próximo quadro, né? Em que momento eu decidi procurar? Porque eu já tenho até pergunta para esse próximo quadro. Porque a pessoa quando está assim, será que ela tem essa consciência de saber que ela precisa da terapia? Mas, Karen, você aceita vir aqui novamente? Claro! Já está convidada, né, Pamela? Com certeza, Claro. E eu já tenho aqui pergunta formulada. Eu, na verdade, já viajei, doutora. Um psicólogo aqui, né, Campelo? Inclusive, o nosso telespectador, se tiver pergunta, pode deixar aqui nas nossas caixas, nossa rede social, para a gente perguntar para a doutora Karen aqui no próximo programa que ela tiver aqui. Com certeza vai ser logo, né? Doutora, eu quero agradecer por você ter estado aqui conosco, tirando nossas dúvidas, né? Porque eu fiz uma consulta com a doutora, né? E se tivéssemos tempo, eu ia ainda fazer muito mais, né? Porque a dúvida minha é a dúvida dos nossos telespectadores. Agradeço por a senhora ter tido um tempinho para estar aqui com a gente e breve ela estará de volta, né, Campelo? Com certeza. Karen, muito obrigado, tá, pela sua participação e a gente aqui conta com você no próximo programa. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com vocês e sempre que precisarem, contem comigo. Obrigado. Perfeito. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Boa noite. Aponte sua câmera de celular para os QR Codes que estão aqui na tela, já vá direto para o nosso canal no YouTube. Essa entrevista e muito mais estará lá esperando para você. Aproveite e aperte o sininho, se inscreva no canal e amanhã a gente estará aqui às 21h30 na TV Pantanal, canal 22.1. Um grande abraço, boa noite.